visita que os estudantes daqui fizeram lá, não é? Como é que é o contato deles, né, em termos dessas manifestações pomeranas? E aqui, de certa forma, um silenciamento, né, dessas manifestações. Como é que os de lá se sentiram aqui? Né? Eles que são 95% pomeranos, né? Como é que eles se sentiram no meio, vamos dizer assim, desses silêncios, dessas ausências, né, pomerana? Né? E para o Marco, viu, Marco? Eu acho que está muito interessante o seu trabalho, né? E eu acho que depois a gente poderia conversar. Eu vejo muito nessa parte mais inicial que eu coloquei também, não é? De repensar nessa questão da memória. Eu acho que o seu trabalho está muito bem conduzido, não é? Mas a gente, eu acho que um desafio, por exemplo, que eu trabalho com o professor Jorge, né? Ele é muito brincalhão, mas ele faz um trabalho que é muito sério, né? Um trabalho belíssimo, um trabalho que ele faz lá em Vila Pavão, né? E eu acho que ali em Vila Pavão você vai ter um espaço, né, muito promissor para o seu trabalho, né, para a sua pesquisa. Eu acho que o rumo está muito legal. Então, no meu grupo, a gente fala o nosso estudo praticamente em português, porque os temas são um pouco complicados, eles precisam ler também muita coisa em português. Tem livros que já existem sobre energias renováveis, sustentabilidade. Essa leitura tem que ser feita em português. E o nosso trabalho normalmente também é em português, eu com os alunos. Mas quando acontece o CHEPT, aí esse é em alemão. Mas os alunos da Alemanha, este ano, lá de Greifswald, eles procuraram muito falar em português com os nossos alunos. Então, eles também têm interesse em falar português. E aí eu fiquei assim um pouco triste até, porque eu queria que os meus alunos com isso aprendessem um pouco mais o alemão, né? Porque eu sou professora de língua alemã também. Mas no PLAT ele aparece muito pouco. O que eu fiz agora com o livro de pesquisa? Incentivar os alunos, pergunta ao pai, eu sei que teus avós ainda falam PLAT, né? Por que tu não fala? Então, eu incentivar os alunos a falar PLAT. Hoje de manhã, uma aluna e um aluno apresentaram um texto em PLAT, não sei se a senhora assistiu o teatrinho, mas era de um texto onde um aluno da Escola Amadeu da Luz participou de um concurso de leitura que já acontece aqui no estado de Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul, das escolas que estudam, dos alunos que estudam alemão, acontece sempre um concurso de leitura. E há poucos anos nós introduzimos também o dialeto, né? Então, para que sempre tem que ser, só em alemão? Embora que as nossas aulas são em alemão. Então, lá do oeste, eles leem um texto do dialeto deles. E os nossos alunos em pomerano. E o Lucas, que leu aquele texto do macaco, então ele tirou o primeiro lugar no estudo no estado de Santa Catarina. E a Crisley, ela tirou o terceiro lugar no estado de Santa Catarina, em pomerano. E quando esses alunos foram premiados em suas escolas, as mães presentes, mães de alunos pequenos, ficaram, poxa, mas isso seria uma oportunidade para o meu filho, para a minha filha no futuro, participar de um concurso desses. E vieram me falar depois, sabia que agora o meu pai e minha mãe estão falando PLAT com o meu filho, e a outra estão falando PLAT, dialeto, né, com a minha filha. Então, aos poucos, a gente está conseguindo motivar. E na comunidade, hoje de tarde, vai ter um teatro de senhoras, do grupo de Oase, que é Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas Luteranas. Elas vão apresentar um teatro em PLAT, porque na comunidade a gente fala PLAT, a gente faz teatro em PLAT. Né? Lá nas nossas comunidades no interior, a gente procura manter isso também ainda. E esses dias uma senhora disse para mim, ainda bem, né, agora que é acontecendo esse encontro aqui, ela falou para mim que bom que o pastor introduziu esse culto em pomerano na festa, porque senão o PLAT já teria acabado ou já não existiria mais. Então, a gente também procura ainda segurar o que tem e, de repente, ainda fomentar o que tem, né? Esse intercâmbio que vocês fizeram lá na Alemanha, você acha
chegaram a encontrar colônias pomeranas ou não? Lá não existe mais. Eles foram espalhados pelo mundo todo. Em si, isso, e também dentro da DDR, né, no tempo do socialismo lá, inclusive a língua pomerisch, o pomerano lá, o Vorpommern, etc., lá ele foi proibido, né, ele não era bem visto, não se podia falar em público assim, nessa língua, né? Então isso é um dado também lá que desestimulou a preservação da língua naquela região, de modo que se fala sim, mas somente entre os moradores do interior ou mais, né? Mas existe ainda? Existe sim, mas ele foi desestimulado, né? Que nem aqui. De certa maneira como aqui, onde ele não foi estimulado, digamos assim, não tão drasticamente como lá, né? Mas de modo que... Porque lá foi reprimido. Lá foi reprimido, exatamente. Formação dos Estados Nacionais. Bom, respondendo à pergunta lá do nosso colega, eu acho que eu sigo na mesma linha, né, da senhora, né, que se baseia no idioma. Eu percebi um espanto muito grande por parte dos alunos nossos lá de São Lourenço quando chegaram aqui, quando constatavam que o pessoal não falava o pomerano. Ainda se falava o alemão. E que eles lá não entendiam. Algum e outro, sei lá, que entendiam. Isso era uma das curiosidades e um dos preconceitos que eles tiveram que desconstruir, né, nessa troca. E por parte, que eu percebi de parte dos alunos de cá, quando chegaram lá, eles foram rememorizar aquilo que eles viram na teoria do modo de vida camponês. Que alguns aqui eram camponeses, vivem no meio rural, mas aquele estilo de vida bem típico de quando vieram, como eles leram os livros de colonização e tal, isso lá eu acho que eles conseguiram perceber mais facilmente porque o povo ainda vive mais próximo daquela realidade. E que aqui é muito mais urbano já, e muito mais aculturado. Eu acho que, não sei se eu lhe respondo. Perfeito. Interessante, mas perceber as diferenças e as semelhanças. Na região lá se vive o pomerano. Sim. Lá se vive. Existe ainda. Às vezes se reunirem e falarem em português e fala pomerano. Então sempre tem alguém falando em pomerano e vive essa cultura ainda. E vai viver uns quantos anos ainda. Mas se não preservar, ela acaba sumindo. Mas falando o que o seu pastor falou aqui há pouco, né? No início dos anos 80, estava eu com minha esposa na cidade de Hamburgo e pegamos uma galeria. E eu vi, galeria com uma série de lojas, etc. Eu vi uma loja lá com essas miniaturas metálicas de automóveis, etc. Que na época não tinha aqui no Brasil. Eu pensei, pô, vou levar um desse para cada um do meu sobrinho, né? Entrei na lojinha e tinha uma moça, assim, uns 23, 24 anos, atendendo, né? E eu sei que eles entendem o Plato de Hamburgo, sim, se entende com o Plato da Pomerânia, né? É parecido. E eu só falando em Plato e ela me respondendo em alemão normal. Daqui a pouco ela foi atrás de um biombo. Pai, tem um casal jovem aí, né? Eu com minha esposa, né? Tem um casal jovem ali. Da ist ein junges Ehepaar, Papi. Der spricht Platt wie zu Steinzeiten. Aber ich weiß nicht, wo die herkommen. Todo mundo entendeu? Só entendeu? Não. Pai, existe um casal de jovens ali, ele fala o Plato, que nem da idade da pedra, mas ele é só Já sai do museu. Essa ficou na memória. Aí quando saímos da galeria, assim, né, eu olhei para trás, né, os dois ainda na frente da porta, olhando assim no carro, a boca aberta, acompanhando a gente saindo de lá. José, professor José, só para complementar.
de museologia no sul do estado, lá em Orleans, perto da Serra do Rio do Rastro. Inclusive agora eu teria que estar na sala de aula, estou aqui. Né? Então, a discussão que está se promovendo pelo Ministério da Cultura é que os nossos museus se abram para as diversas identidades que se tem dentro de um município. Né? Então, está se fazendo a Semana Nacional dos Museus em maio, está se fazendo a Semana a primavera nos museus em setembro, né? E assim eles dão um motivo, uma coisa para a gente discutir e a gente pode participar. Então o Museu Pomerano aqui já pode participar em 2 semanas do museu. A gente não entramos ainda na semana da primavera nos museus, mas paulatinamente a gente está entrando, e o que a gente está verificando que às vezes é difícil tu conseguir modificar a tua exposição permanente, porque tu tens uma história, uma memória oficial, mas como o pastor Aldo disse, ali tem um guarda-chuva e ali dentro tem várias coisas, então a gente tem que criar dentro do museu, como na escola, espaços para que essas coisas possam vir, trazer o que é diferente dentro do lugar que a gente mora. Porque é a cidade que a gente mora, é ali que as decisões principais são tomadas, né? Então, o pastor Aldo já consultou várias vezes se ele poderia trazer algum resultado desse trabalho. Uma vez já foi apresentado ali, né? Então, às vezes a gente coloca ali, mas não faz uma discussão com a comunidade, assim. Então, a gente tem que conseguir encontrar alternativas. É desenvolvido na região da Escola Amadeu da Luz, Almirante Barroso, mas o pessoal do centro não está sabendo, né? Então a gente tem que conseguir encontrar caminhos para que isso chegue a vários lugares. Então é todo um processo que a gente tem que construir. Nós fizemos no ano passado, a Semana da Primavera dos Museus, diversos filmes ligados ao tema do ano passado, e trouxemos as escolas. Durante o dia, à noite, a gente fez várias sessões, isso foi muito, muito bom. E a gente está planejando novamente agora para realizar isso no município. Seria isso.